Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Linda demais essa história, cujo título, Diamante Cor-de-Rosa. Ao final de tudo você vai entender o porquê, a motivação desse título, Diamante Cor-de-Rosa. Mas nós vamos para o capítulo que complementa essa história maravilhosa, essa história linda. O segundo capítulo do Diamante Cor-de-Rosa. Lembrando que o nosso querido e rico português, rico no sentido de tudo que ele amealhou em termos de conhecimento, de sabedoria, ele parou a história ontem exatamente no ano de 1961, quando vai haver uma grande mudança na vida dele. E é essa mudança que nós queremos registrar a partir de agora. Ah, meu amigo Paulinho, uma pessoa queria tanto ficar com a Maria. Havia chegado aos 18 anos. Eu completo no finzinho do ano de 61, 18 anos. Eu queria tanto minha namorada Maria, ser feliz com ela, mas o meu pai, eu não conseguia entender por que o meu pai era tão contrário ao nosso relacionamento assim. E as alegações dele tinham peso, é óbvio que tinham. Só quem viveu o ano que eu estou relatando para você, 61, é que sabe o peso que tinha a opinião de um pai. Nossa, ainda mais quando ele falava assim de uma mulher. Não, Maria não é mulher para tu, não é mulher para ti de jeito nenhum. Ela tem hábitos terríveis naquela pensão de se enamorar por qualquer homem, inclusive vou te dizer uma coisa, até mesmo alguns tostões ela andou pegando lá de alguns homens. Você não pode. Mas pai, ela era tão menina. Você não pode, filho, ficar com a Maria. Eu sou obrigado a admitir, a opinião do meu pai tinha um peso muito grande. E nem poderia ser diferente devido à época que nós vivíamos. E em 1961, meu pai tomou uma decisão. E isso por si demonstra o quanto meu pai estava assustado de saber que estava me relacionando com a Maria. Ele resolve se mudar. Então nós deixaríamos Luanda, que era onde vivia todo mundo, a maioria, eu, Maria e tantos outros. E papai resolve se mudar. Olha, a mudança foi grande. Ele levou a família inteirinha. Quando eu digo a família inteirinha, eu, o meu irmão, a minha mãe. Foi uma viagem pelo país Angola. Uma viagem que deu mais de 16 horas para vencer aqueles 800 quilômetros de Luanda até Camacupa.
Camaquupá é uma cidade angolana, fica na província de Bié, lá em Angola. Meu pai foi para Camaquupá atraído por um rio Cunge. Esse rio Cunge é grande, é bonito, é piscoso, é maravilhoso. Fazia parte da vida e da cultura de Camaquupá, o rio Cunge. E sempre gerava muitas riquezas. E depois esse mesmo rio resultaria na barragem que foi construída de uma maneira espetacular lá em Camaquupá, e é a hidrelétrica do país. Fomos embora para lá. Saímos de Luanda com destino a Camaquupá, mais de 800 quilômetros, mais de 16 horas de viagem. Perdemos completamente o contato. Eu com a família da Maria, o contato foi rompido naquele 1961. A exemplo de todo o país, os portugueses se espalhavam por Angola. Tinha português para tudo que é lado lá, inclusive em Camaquupá também. Muitos portugueses. A população em Angola, já em 1961, ano que eu completei meus 18 anos, no finzinho do ano, já superava na população angolana mais de 200 mil patrícios. Mais de 200 mil portugueses já viviam por lá. E em Camaquupá não era diferente. Cheguei lá em Camaquupá mais perdido que cego em tiroteio. Eu parecia cachorro que caiu da mudança, não sabia para que lado ir. O buraco vazio no coração, a saudade que eu tinha da Maria, as amizades que eu tinha construído lá em Luanda, e de repente tudo isso não existia mais. Cheguei a Camaquupá mais perdido do que qualquer outra coisa do mundo. Aí eu fui conhecendo um aqui, um ali. Obviamente que mais as famílias portuguesas. E a distância de Maria me judiava tanto. Quantas e quantas vezes eu me escondia em algum lugar, em algum cantinho, às margens do rio Cunge, ou lá, atrás de um grande arvoredo, para que eu pudesse chorar a saudade que eu sentia da Maria, aquele amor que eu tinha deixado para trás. Aquilo me judiava. Mas o meu pai, ele fez tanta questão de me afastar da Maria, que eu comecei, a acreditar em tudo que papai dizia a respeito dela. Que pena que a mulher que eu amava, na opinião de papai, fosse tão leviana, fosse uma rapariga que não tivesse nenhum compromisso com o caráter, com a vergonha. Segundo o papai, ela saía com os homens todos da pensão. O meu pai era o grande comandante da família, né? A palavra dele tinha muito peso. Foi lá em Camaquupá que eu conheci outras pessoas. E no meio daquelas pessoas surgiu aquela portuguesa de nome Joana. A Joana, ela... É difícil que não fosse bonita, né? Nossa, a mulher portuguesa realmente é muito bonita. Difícil que ela não fosse bonita. A Joana era também bonita. E ela foi ao contrário. Ela se apaixonou por mim, a Joana. Eu não queria nada com ela de início, porque eu não esqueci o amor da minha vida, que era Maria. Mas aí sim, aí foi ao contrário. Aí meu pai, que já tinha feito amizade com o pai da Joana, e também com a sua genitora, uma senhora de nome Fátima, começou a cobrar. Ô Gajo, onde estás tu com juízo? Moça linda igual Joana, querendo-te, enamorada por ti, e você sem atitudes, Gajo. Você quer me envergonhar? Tu queres me envergonhar, Gajo?
Era meu pai me cobrando uma atitude. E aí? Como vocês falam no Brasil, né? Você não vai se tocar, não? E aí? Era meu pai, sabe? Me cobrando uma atitude. Ela é namorada por ti. Joana, ela era muito bonita também, atraente. E depois não era apenas a pressão do meu pai, não, mas também a minha mãe. Meu próprio irmão me dava uns toques. Os pais da Joana queriam muito, os irmãos dela, que se tornaram também muito meus amigos. Resultado, em 1963, quando eu tinha 20 anos, nós começamos a namorar. E quando chegou o ano de 1965, eu contava 22 anos, me casei com a Joana. Nossa, o casamento foi uma alegria só para todo mundo. Fizeram aquela verdadeira festa portuguesa com tudo que tínhamos direito. Até aquela bacalhoada gostosa, uma malheira que foi servida como tira-gosto. A alheira estava muito boa. Foi uma alegria para todo mundo o meu casamento. Quanto a mim, e aí? Gaijo, como é que você estava? Quanto a mim, tudo bem. Ela era muito bonita, ela era mesmo. E depois, sem dúvida, que os comentários de meu pai sobre a conduta da rapariga tinham me influenciado. A verdade era essa. O casamento passou a me cobrar responsabilidades, é lógico. Qual é o homem que não se casa e não tem a sua vida inteirinha mudada? A minha mudou, obviamente. Obviamente que mudou. Muito mais responsabilidades. E logo vieram os filhos. Primeiro nasceu o Maurício. E depois veio a Roberta. E a minha vida foi sendo envolvida nisso tudo, né, Paulinho? Responsabilidade com a mulher, os filhos começaram a nascer. Maurício, Roberta, sem contar a guerra, né? A guerra civil angolana que teve início desde a nossa mudança. E quando foi 1974, nesse ano de 74, Angola consegue a sua independência de Portugal. E oficialmente essa independência de Angola com relação a Portugal passa a valer em 75. A independência mexeu com a cabeça dos portugueses que viviam em Angola? Lógico que sim. Nós éramos de um jeito, até que o país se tornasse independente. Depois, a gente passou a ser visto de uma outra forma. E a Joana, minha mulher, que era uma mulher muito mais politizada que eu, a Joana amava movimentos de esquerda que se arquitetavam em Portugal, por exemplo. Aí acontece uma coincidência. Vem a independência de Angola e aí vem a Revolução dos Cravos em Portugal. A Revolta dos Cravos. Foi um movimento civil-militar que derrubou Marcelo Caetano, sucessor de Antônio Salazar. Isso aconteceu em 25 de abril de 74. A data que se tornou histórica no país e é comemorada até hoje e representa uma grande mudança na política e na economia portuguesa. Pronto, a minha mulher, quando soube da Revolução dos Cravos, Joana ficou maluca para voltar à pátria mãe, a Portugal. Vamos embora. Portugal agora está uma maravilha. A nossa pátria agora é outra. Vamos embora, vamos voltar a Portugal. Joana, muito mais politizada que eu, via muito mais possibilidades para os nossos filhos. Vai ser melhor para o Maurício, para a Roberta. O nosso país melhorou demais depois da Revolta dos Cravos. Vamos embora. E no ano de 1975, 10 anos depois do nosso casamento, eu e Joana resolvemos deixar Angola, rumo a Portugal. Só que antes de sairmos de Angola, o meu pai que andava adoentado, o meu pai precisava ter aquela conversa franca, aquela conversa comigo.
Isso 10 anos depois do meu casamento, 1975. E ela é uma conversa extremamente reveladora, aquela que papai tinha para comigo. E o papai começa a me falar: filho, você vai mesmo a Portugal? Vou, pai. A Joana decidiu, vai ser melhor para os nossos filhos. O senhor não vai voltar? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto eu quero ficar por aqui. Mas que você tenha um bom retorno, que as coisas se ajeitem por lá para você, para Joana e os meninos. Mas não é este o assunto que eu gostaria de tratar com você. Espera só um pouquinho. Quando meu pai disse espera só um pouquinho, ele foi num armário que ele tinha, e ele tinha uma caixa de madeira, e essa caixa de madeira tinha cadeado, não apenas 2 cadeados. 2. Ele abriu o primeiro cadeado. Obviamente que meu pai ia pegar alguma coisa para mim. Abriu o segundo cadeado. E meu pai pegou envolto, sabe papel seda? Vocês conhecem o papel seda? Ele era muito comum naqueles anos por lá. Estava envolto naquele papel seda alguma coisa que meu pai não tinha me mostrado ainda. Mas era algo assim pequeno. Era, pra você ter uma ideia, algo que ele escondeu assim na palma da mão dele. Fechou a mão, não se via mais nada, mas a gente via que tinha alguma coisa embrulhada naquele papel seda. Aí meu pai começa a me falar: filho, preste atenção. O pai precisa hoje te pedir perdão antes de você partir para Portugal. Perdão de quê, pai? Perdão pelas coisas que eu inventei a respeito de Maria. Inventou, pai? Inventei, filho. O senhor inventou a história de que ela... Inventei tudo o que você sabe a respeito da Maria. Mas foi meu desespero de pai. O que eu descobri, na verdade, não era nada com a Maria, porque ela só era uma menina inocente. E eu não posso deixar você partir sem abrir isso para você. O que, na verdade, me preocupava era o pai da Maria, o Sr. Pires. Ele estava envolvido com essa coisa de contrabando e tráfico de pedras preciosas, de diamante. Você sabe das jazidas aqui de diamante existentes na Angola. E obviamente que se você se tornasse um genro, ele ia te meter nesse negócio criminoso, perigoso, onde pessoas são assassinadas. Não faz muito tempo eu soube que o Sr. Pires levou de fato um tiro que lhe atingiu coluna, e ele vive hoje sobre uma cama ou numa cadeira de rodas. E foi exatamente por isso, com medo de você se envolver nesse mundo de crime, que eu tinha que te afastar do seio da família. A Maria não tinha culpa nenhuma, filho. Mas eu tinha que te afastar, te arrancar daquele seio daquela família. Eu temia por você e pelo seu futuro. E depois eu fiz uma outra coisa. Revoltado que estava com a conduta de Pires. Um dia, estando na casa dele, numa cristaleira, ele havia guardado pedras de diamante. E sem que ele visse, eu apanhei uma gema. Uma gema corresponde à pedra. Eu apanhei uma gema e ela está envolta aqui, nesse papel seda. E é isso que eu quero te entregar, porque vale muito dinheiro.
Antes de você partir a Portugal, eu fiquei com essa dívida com você. Eu fiquei com esta gema guardada, sem saber o que fazer. Mas eu e sua mãe, seu irmão já se encaminhou na vida, e eu tenho essa dívida com você. Eu queria lhe entregar essa gema para que você desse a ela o destino que quisesse dar. Mas muito cuidado da forma como você irá comercializá-la, porque você vai ter que dar origem. E você pode dizer que encontrou em alguma jazida daqui. Pai, o senhor está me falando muito sério. Sim, mas tudo foi por amor a você, meu filho. Mas o senhor fez por amor a mim, mas o senhor sabe que a Maria sempre foi o amor da minha vida. Você hoje é casado. Sim, eu sou casado com uma mulher maravilhosa que é a Joana. Eu sou pai do Maurício, da Roberta. Mas o senhor já perguntou se eu sou feliz? Ah, não importa, filho. Essas ilusões todas habitam o coração e a mente do homem. Eu também fui assim com sua mãe. Você também vai ser assim com Joana. Eu apenas quis te afastar do perigo e acho que consegui. Isso te pertence. E foi nessa hora que o meu pai colocou no bolso do meu paletó aquela pedra, o diamante, que na verdade ele havia... Eu queria usar outra expressão. Eu queria usar outra expressão porque meu pai, já falecido, não merece, mas foi um furto. Embora eu quisesse usar outra expressão, ele pegou na casa do senhor Pires. Segundo ele, no meio de tantas outras, ele pegou aquela pequena, a pequena gema de diamante, e ele colocou no meu bolso. Me pediu segredo, sigilo absoluto, que eu não comentasse com ninguém, e nem mesmo com a minha mulher. Guardei aquilo comigo. E foi assim que em 1975 nós voltamos a Portugal. Eu e Joana. Joana se deliciava agora com as coisas portuguesas, a conduta política do país. É o que eu falei, é uma questão de ideologia. Ela se dava muito bem com tudo aquilo no qual Portugal havia se transformado. A Joana acabou se envolvendo com o mundo político. E na medida que ela se envolveu com o mundo político, depois de 10 anos de casamento, ela praticamente me esqueceu. Só que eu não estou culpando a Joana, porque na verdade eu já não correspondia ao amor da Joana. Porque vocês sabem desde o início dessa carta de quem é que eu gosto. De quem eu gosto, só as paredes confesso. Vocês sabem de que eu gosto. É da Maria. Mas aconteceu o que aconteceu. Meu casamento ainda... nós até que tentamos. Eu e a Joana, nós até que tentamos, sabe? Não foi uma coisa assim de desistir à toa. Não, nós até que tentamos. Mas chegamos a comemorar bodas de prata. Ficamos casados 25 anos. Mas quando deu 1990, 25 anos depois do meu casamento, eu olhei para mim, me olhei no espelho
Você sabe que português tem esse espírito, né? Do aventureiro, do desbravador. Daí a descoberta do país que nós vivemos hoje, o Brasil, foi graças a esse espírito de aventura de um português que liderava aquelas caravelas, de nome Pedro Álvares Cabral, que tudo isso acabou sendo descoberto. Então, quando deu 1990, eu aos 46 anos de idade, não, eu não era velho não, mas eu me sentia muito infeliz. Especialmente depois que eu soube que o papai havia feito tudo aquilo para me proteger. Não que a Maria fosse ruim. Eu resolvi partir. Eu resolvi ir embora. E para isso eu teria que terminar meu casamento com a Joana. Nós nos separamos em 90. Os filhos, o Maurício, a Roberta, ficaram em Portugal com ela, com a Joana. Jamais se apartariam da mãe, e nem eu queria que isso ocorresse. Eu que tinha que resolver algumas coisas ainda. E foi exatamente buscando a solução dessas coisas que eu saí de lá, mas eu fui de novo para Luanda. Voltei para Angola. Eu tinha esperança de encontrar em Luanda a Maria. Chegando em Luanda, fiz a minha pesquisa. Tudo havia mudado, meu Deus, tantos anos depois que eu tinha saído dali. Nossa, tinha saído em 61. Era ano de 90, vocês imaginem. 29 anos depois, né? Tanta coisa tinha mudado. Os pais já não existiam mais. Nem a mãe e nem o Sr. Pires. E a Maria? Lá eu soube que a Maria tinha ido embora para o Brasil. Rio de Janeiro. Foi para o Brasil. Eu estava lá única e tão somente com esse objetivo, o de me reencontrar com a Maria. Já que isso era impossível por lá, eu não tinha mais por que ficar. Vim embora. Só que eu não tinha exatamente o endereço de onde eu pudesse encontrá-la. As pessoas me disseram mais ou menos Rio de Janeiro, onde ela, né, poderia estar. Porque eu não fui para o Rio assim que eu cheguei ao Brasil. Eu não imaginava que o país fosse tão grande assim. Eu vou ser honesto. Apesar de estarmos em 1990, eu não imaginava que o Brasil fosse tão grande assim. As cidades, quando eu caí na cidade de Santos, me apaixonei. E São Paulo, então, fazia as minhas incursões tentando o reencontro com a Maria, de quem não esquecia. Mas depois, como bom português que sou e aventureiro que sou, conheci uma mulher em Santos, a Heloísa. Acabamos nos relacionando. Moramos na região de São Vicente. Passamos juntos ali em São Vicente mais 10 anos da minha vida, no ano 2000. Para ser mais preciso, 2003, eu me radiquei em São Caetano, me mudei aqui para Grande São Paulo. Isso já em 2003. E eu estava perdendo já as esperanças de um dia encontrar a Maria. Aí veio essa coisa fantástica chamada internet. Eu resisti
Eu achava isso uma tremenda bobagem. Português, tinhoso, teimoso. Desculpe, mas eu me considero inteligente, mas tem gente que diz que eu sou cabeça dura. Cabeça dura é uma coisa, inteligente é outra. Mas tem gente que diz que eu sou cabeça dura. Então eu não aceitava aquela modernidade da internet. Até que um dia eu descobri que tanta coisa era possível através dela. E foi aí que eu acabei cedendo a nova tecnologia. E um dia eu joguei assim na internet. Vou colocar essa bobagem aqui, mas isso não vai dar em nada. Maria, e coloquei o sobrenome que fecha com Rodrigues no fim. São vários sobrenomes, tá? Pra você ter uma ideia, ela tem 4 sobrenomes. O último é que é Rodrigues. Eu coloquei Maria, os outros 3 sobrenomes, no finzinho, o Rodrigues. E eu não acreditei no milagre. Como? Como tem? Palavra? Palavra tem? Não é possível. Eu vou mandar uma mensagem a ela. Maria, que é o gajo. Aí eu contei para ela de como tinha sido o nosso conhecimento. Falei da pensão. Falei do meu pai, dos pais dela, do meu irmão. Eu fui colocando na mensagem tudo que eu pudesse trazer de volta para reacender a memória dela. E de repente a resposta. Vivo cá no Rio de Janeiro. Estou, depois de tantos anos sozinha, e ainda sonho contigo, gajo. Estás só? Uma pergunta. E eu respondi, sim. Venha ao Rio. Peguei o endereço, Irajá. Até o nome eu brinquei. Se você mora no Irajá, então estou indo já. Eu acho que, na verdade, passado desse tempo, uma semana, eu estava no endereço citado no Jardim Irajá. Cheguei de frente à casa. É preciso que eu coloque exatamente o momento em que isso estava acontecendo. Era o ano de 2005. O ano era 2005. Jardim Irajá, Rio de Janeiro. Eu apertei a campainha. Sai. Ela estava me esperando. Sai aquela mulher que obviamente teve consigo o contato dos anos e o peso deles, mas que para mim nada tinha mudado. Eu gritei cá de baixo no portão: Maria, gajo! E eu apenas abri os braços. E ela desceu as escadas e nós nos abraçamos e choramos.
Meu Deus, que reencontro. O reencontro de tanta felicidade. Tem muita gente que pensa, bom, a história do nosso gajo querido termina aí. Não. Na verdade, é onde ela começa de novo. Não que termina. A Maria tinha pressa de me ver. Ela precisava fazer uma cirurgia muito importante. Questão de vida ou de morte. Eu até prefiro não entrar nos detalhes da cirurgia em si. Mas tinha que ser particular. Custava muito dinheiro. Ela... Eu posso garantir para vocês que ela estava bem, assim, não era uma pessoa que estivesse passando qualquer tipo de necessidade, mas não tinha aquele dinheiro. Foi quando eu falei para ela, você tem sim. Não entendi, gajo, não entendi. O dinheiro para a cirurgia você tem. Como assim? Foi quando eu abri a pequena mala que eu havia levado ao Rio de Janeiro. E envolto naquele papel de seda já amarelado pelo tempo. Dali de dentro, eu tirei a gema. Que isso? Contei para ela. Esse é um diamante. Uma pequena pedra de diamante. Uma gema de boa cor, de boa pureza. Que me parece aqui já está bem lapidada. E isso não me pertence. Isso era do seu pai. Como assim? Contei para ela a história. Assim como expliquei para ela o afastamento que eu tive dela e motivado pelo quê? Contei tudo. Que aquela pequena pedra, aquele diamante, havia sido o causador de tudo. A temeridade do meu pai, a nossa separação. Mas agora, por incrível que pareça, era a razão mais do que nunca da nossa união e da solução de problemas importantes. Ela, incrédula, me abraçou. Mas você vai... Eu vou te dar isso? Não, isso te pertence. Fomos a uma casa especializada no Rio de Janeiro mesmo. Sou cabeça dura, mas sou inteligente. A pessoa lá no Rio de Janeiro que nos atendeu fez uma conta. 1 quilate corresponde a 200 miligramas. 1 quilate de gema de diamante. E dependendo o quilate e a qualidade da pedra, chega-se até a $63 mil 1 quilate de diamante. A nossa gema correspondeu a 3 quilates de diamante. Não conseguimos vender pelos $60 mil. Mas conseguimos $45 mil em cada quilate de diamante. O que deu R$135 mil para que a pedra fosse vendida e depois, obviamente, lapidada, tratada. O ourives responsável, ele falou que só não podia pagar mais porque ele temia pelos diamantes sintéticos, embora que ele não fosse sintético, era natural mesmo. Mas aquela pedra
acabou custeando toda a cirurgia que precisava fazer a Maria. E desde então, isso 2005, nós ficamos juntos até o ano de 2020, quando lamentavelmente nós tivemos essa pandemia horrorosa, essa pandemia terrível. Eu contava meus 74 anos. Peguei Covid. Fiquei 3 semanas ruins. E o que eu mais temia aconteceu. A Maria pegou, eu acho que de mim, embora as pessoas que gostem de mim queiram me dizer que não, mas eu acredito que tenha sido de mim. Devido a tudo que ela já tinha passado e a cirurgia realizada, ela tinha certas comorbidades e, lamentavelmente, em 2020, ela não resistiu e a Maria morreu. Ela também tinha quase que minha idade, um a menos, 73 anos. Este ano eu vou para os meus 77. E não estou só, porque eu acabei fazendo amizade com as filhas de Maria, que ela trouxera do casamento que ela contraiu lá mesmo em Angola, e meus filhos. Vira e mexe, vem de Portugal para cá, assim como eu já fui visitá-los em Portugal. A mulher, a Joana, de quem me separei, vive até hoje. E está muito bem de saúde, diga-se de passagem. Essa era a história que eu tinha para contar. A história é sobre uma pedra preciosa, uma pequena pedra, uma gema de 3 quilates, que acabou sendo uma solução depois de muitos anos para um problema tão grave, mas que há tantos outros anos passados acabou sendo um problema, porque me separou da Maria. No momento que nós nos curtíamos tanto e nos amávamos tanto. Mas sabe o que eu acho? Não tenho ressentimentos, não guardo rancor. Eu acho que tudo aconteceu como de fato deveria ter acontecido.